Na minha mente, todas as apostas estavam canceladas. Podia ser um evento terrorista. Podia ser um ato deliberado de um membro da tripulação. Podia ser uma falha maciça no sistema elétrico. Um dos desastres aéreos mais conhecidos é o desaparecimento do voo 370 da Malásia. O que tem confundido os investigadores e as autoridades é como é que o avião pode ter desaparecido sem deixar rastro. Embora muitas teorias tenham sido desmentidas, uma nova descoberta sobre o desastre aéreo promete mudar tudo. O que é que os cientistas acabaram de descobrir sobre o voo condenado? E por que é que toda a gente fala disso? Junte-se a nós enquanto mergulhamos na nova e aterradora descoberta dos cientistas sobre o voo 370 da Malásia que muda tudo. Às 12 horas e 42 minutos do dia 8 de março de 2014, um Boeing 777-200ER da Malaysian Airlines descolou de Kuala Lumpur e virou em direção a Pequim, subindo para a altitude de cruzeiro atribuída de 35.000 pés. O número do voo era Malaysia Airlines, abreviado como MH370. O avião era pilotado por Farik Hamid, o primeiro oficial. Ele tinha 27 anos na altura. Este era o seu último voo de treino. Em breve estaria totalmente certificado. O seu instrutor era o piloto em comando, Zahari Ahmad Shah, que, aos 53 anos, era um dos comandantes mais antigos da Malaysia Airlines. Havia 10 assistentes de bordo malaios na cabina. Eram responsáveis por 227 passageiros, incluindo 5 crianças. A maioria dos passageiros era chinesa. Os restantes eram oriundos da Indonésia, Austrália, Índia, França, Estados Unidos, Irão, Ucrânia, Canadá, Nova Zelândia, Países Baixos, Rússia e Taiwan, por esta ordem. Naquela noite, o capitão Zahari manejou os rádios no cockpit, enquanto o primeiro oficial Farik pilotava o avião. A configuração era normal. As transmissões de Zahari foram um pouco fora do comum. À 1 da manhã, comunicou pelo rádio que tinham nivelado a 35.000 pés, uma informação supérflua no espaço aéreo vigiado por radar, onde a norma é comunicar a saída de uma altitude em vez da chegada a uma. À 1 hora e 8 minutos da manhã, o voo atravessou a costa da Malásia e iniciou a sua viagem através do mar da China Meridional em direção ao Vietnã. Zahari informou mais uma vez que a altitude do avião era de 35.000 pés. 11 minutos mais tarde, quando o avião se aproximava de um ponto de passagem perto da fronteira com o Vietnã, o controlador no centro de Kuala Lumpur comunicou via rádio, Malásia 370, contacto Ho Chi Minh, 129. Boa noite, Zahari. Zahari respondeu. 370, Malásia. Ele não leu a frequência como deveria, mas a transmissão soou normal. O mundo não ouviu mais falar do MH370 desde então. Os pilotos nunca contactaram Ho Chi Minh, nem responderam a quaisquer tentativas subsequentes de os contactar. Atualmente, o radar primário baseia-se em pings simples e não processados de objetos no céu. O radar secundário é utilizado nos sistemas de controlo do tráfego aéreo. Baseia-se num sinal de transponder transmitido por cada avião e contém mais informações do que o radar primário, como a identidade e a altitude do avião. 5 segundos depois de o MH370 ter entrado no espaço aéreo vietnamita, o símbolo que representava o seu transponder desapareceu dos ecrãs de controlo do tráfego aéreo da Malásia, e 37 segundos depois, todo o avião desapareceu do radar secundário. Era 1 hora e 21 da manhã, 39 minutos após a descolagem. O controlador em Kuala Lumpur estava preocupado com outro tráfego no seu ecrã, e não reparou. Quando reparou, presumiu que o avião estava nas mãos de Ho Chi Minh, algures fora do seu alcance. Entretanto, os controladores vietnamitas observaram o MH370 entrar no seu espaço aéreo e depois desaparecer do radar. Aparentemente, não compreenderam um acordo formal nos termos do qual Ho Chi Minh deveria notificar imediatamente Kuala Lumpur se um avião descolado se atrasasse mais de 5 minutos no registro. Tentaram contactar o avião várias vezes, mas sem sucesso. Tinham passado 18 minutos desde que o MH370 desaparecera dos seus ecrãs de radar quando pegaram no telefone para notificar Kuala Lumpur. O que se seguiu foi um exercício de perplexidade e incompetência. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico em Kuala Lumpur deveria ter sido notificado 1 hora após o desaparecimento. Às 2h30 da manhã, isso ainda não tinha acontecido. Às 6h32 da manhã, foi finalmente lançada uma resposta de emergência, após 4 horas. Nessa altura, o avião deveria ter aterrado em Pequim. O foco inicial das buscas foi o Mar do Sul da China, entre a Malásia e o Vietnã. Foi um esforço de colaboração internacional que envolveu 34 navios e 28 aviões de 7 países diferentes. Mas o MH370 não estava à vista. No espaço de dias, registros de radar primários recuperados de computadores de controlo de tráfego aéreo
parcialmente corroborados por dados secretos da Força Aérea da Malásia, revelaram que, assim que o MH370 desapareceu dos radares secundários, virou bruscamente para sudoeste, voou de volta através da Península Malaia e fez uma curva em torno da ilha de Penang. A partir daí, voou para noroeste, subindo o Estreito de Malaca e atravessando o Mar de Andamão, onde desapareceu na obscuridade, fora do alcance dos radares. Este segmento do voo demorou mais de 1 hora a concluir, o que indica que não se tratou de um desvio de avião típico. Não era como qualquer outro acidente ou cenário de suicídio de piloto que alguém já tivesse visto. O MH370 levou os investigadores em direções inesperadas desde o início. O mistério em torno do MH370 tem sido objeto de investigações contínuas e, por vezes, de especulações febris por parte do público. Famílias de 4 continentes ficaram devastadas com a perda. A ideia de que uma máquina sofisticada, equipada com instrumentos modernos e comunicações redundantes, pudesse simplesmente desaparecer parece implausível. É difícil apagar permanentemente um e-mail e viver fora da rede é quase impossível, mesmo quando se faz de propósito. Um Boeing 777 foi concebido para ter acesso eletrônico constante. O desaparecimento do avião deu origem a uma série de teorias. Muitas são ridículas, mas todas ganham vida pelo facto de os aviões comerciais não desaparecerem simplesmente nos dias de hoje. Apesar dos desmentidos reflexivos das autoridades malaias e da ofuscação total da Força Aérea da Malásia, a verdade sobre a estranha trajetória de voo do avião começou a surgir rapidamente. 4 a 6 horas depois de o avião ter desaparecido dos radares secundários, o MH370 manteve contato intermitente com um satélite geoestacionário do Oceano Índico, operado pela Inmarsat, um fornecedor comercial com sede em Londres. Isto significa que o avião não sofreu um acontecimento catastrófico súbito. Presume-se que o avião tenha permanecido em voo de cruzeiro a alta velocidade e a grande altitude durante as 6 horas. Porque o conteúdo previsto do sistema, o equipamento dos passageiros, os técnicos da cabina de pilotagem e os relatórios de manutenção automatizados tinham sido isolados ou desligados. As ligações em Inmarsat eram blips eletrônicos, ligações de rotina que se resumiam a um mero sussurro de comunicação. Houve 7 ligações no total, 2 iniciadas automaticamente pelo avião e outras 5 pela estação terrestre da Inmarsat. Houve também 2 chamadas telefônicas via satélite, ambas sem resposta, mas que forneceram informações adicionais. A maioria destas ligações estava associada a 2 valores que a Inmarsat só recentemente tinha começado a registrar. A análise técnica indica que é quase certo que o avião virou para sul. Este facto é confirmado pelo segundo valor registrado pela Inmarsat, o desvio da frequência de rajada. Chamaremos a este valor o valor Doppler porque inclui, acima de tudo, uma medida dos desvios Doppler de radiofrequência associados ao movimento a alta velocidade em relação à posição do satélite, e é uma parte natural das comunicações por satélite para aviões em voo. Para que as comunicações por satélite funcionem, os desvios Doppler devem ser previstos e compensados pelos sistemas aéreos. No entanto, a compensação não é perfeita porque os satélites, especialmente à medida que envelhecem, nem sempre transmitem sinais da forma que os aviões estão programados para esperar. As suas órbitas podem estar ligeiramente inclinadas. A temperatura também tem um efeito sobre eles. Estas falhas deixam rastros visíveis. Embora os registros do efeito Doppler nunca tivessem sido utilizados para determinar a localização de um avião, os técnicos da Inmarsat em Londres conseguiram detectar uma distorção significativa que indicava uma viragem para sul às 2h40 da manhã. O ponto de viragem situava-se a norte e a oeste de Sumatra, a ilha mais setentrional da Indonésia. Com um certo risco analítico, supõe-se que o avião tenha então voado à direito e nivelado durante muito tempo na direção geral da Antártida, que estava fora do seu alcance. Ao fim de 6 horas, os dados Doppler revelaram uma descida acentuada, 5 vezes mais rápida do que a velocidade normal de descida. O avião mergulhou no oceano 1 ou 2 minutos depois de ter atravessado o 7º arco, possivelmente desprendendo-se de componentes antes do impacto. De acordo com as provas eletrônicas, esta não foi uma aterragem planeada na água. O avião deve ter se desfeito em milhões de pedaços num instante, mas ninguém sabia onde ou por que razão o impacto tinha ocorrido. E ninguém tinha qualquer prova física para provar que as interpretações dos satélites estavam corretas. O Wall Street Journal publicou o primeiro relatório sobre as transmissões por satélite menos de uma semana após o desaparecimento, indicando que o avião tinha muito provavelmente permanecido no ar durante horas após ter ficado em silêncio. As autoridades malaias acabaram por reconhecer que a história era verdadeira. O regime da Malásia era acusado de ser um dos mais corruptos da região. Também se revelou reservado, receoso e pouco fiável na sua investigação do voo. O caos que os investigadores de acidentes enviados da Europa, Austrália e Estados Unidos encontraram deixou-os estupefactos.
Devido ao facto de os malaios terem ocultado informações, as buscas marítimas iniciais centraram-se no local errado, o Mar da China Meridional, e não encontraram quaisquer destroços flutuantes. Se os malaios tivessem dito logo a verdade, esses destroços poderiam ter sido descobertos e utilizados para determinar a localização aproximada do avião. As caixas negras poderiam ter sido recuperadas. A busca subaquática por elas acabou por conduzir a uma estreita faixa de oceano a milhares de quilômetros de distância. No entanto, mesmo uma faixa estreita de oceano é vasta. As caixas negras do Air France 447, que se despenhou no Atlântico num voo do Rio de Janeiro para Paris em 2009, demoraram 2 anos a encontrar, e os pesquisadores sabiam exatamente onde procurar. Após quase 2 meses de esforços inúteis, as buscas iniciais nas águas superficiais terminaram em abril de 2014, e o foco passou a ser as profundezas do oceano. Embora os malaios estivessem nominalmente encarregues de toda a investigação, não dispunham dos recursos e conhecimentos necessários para lançar uma operação de busca e recuperação submarina. Como bons cidadãos internacionais, os australianos assumiram a liderança. As áreas do Oceano Índico que os dados de satélite indicavam eram tão profundas e inexploradas que o primeiro desafio era mapear a topografia submarina o suficiente para permitir que os veículos de sonar de varrimento lateral fossem rebocados em segurança quilômetros abaixo da superfície. O fundo do oceano estava revestido de cristas numa escuridão que nunca tinha sido penetrada pela luz. Quais são então as causas mais prováveis do desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines? Existem várias teorias sobre a razão do desaparecimento do avião. Uma delas é que o desaparecimento foi planeado. É impossível acreditar que a trajetória de voo conhecida, que foi acompanhada de silêncio radioelétrico e eletrônico, tenha sido causada por uma combinação de falha do sistema e erro humano. Nenhuma das seguintes hipóteses pode explicar a trajetória de voo: falha informática, colapso do sistema de controlo, tempestades, gelo, relâmpago, colisão com aves, meteoritos, cinzas vulcânicas, falha mecânica, falha de sensores, falha de instrumentos, falha de rádio, falha elétrica, incêndio, fumo, descompressão explosiva, explosão de carga, confusão do piloto, emergência médica, bomba, guerra ou ato de Deus. Em segundo lugar, contrariamente à crença popular, o controle do avião não foi assumido remotamente a partir do compartimento do equipamento elétrico, situado por baixo da cozinha da frente. Poderiam ser escritas páginas para explicar por quê, mas basta dizer que o controle foi assumido a partir do interior do cockpit. Isto ocorreu durante o período de 20 minutos entre a 1 e 1 da manhã, quando o avião nivelou a 35,0 pés, e a 1h21 da manhã, quando desapareceu do radar secundário. Durante o mesmo período de tempo, o sistema automático de informação sobre o estado do avião transmitiu via satélite a sua atualização regular de 30 minutos ao Departamento de Manutenção da companhia aérea. Este sistema mostrava o nível de combustível, a altitude, a velocidade e a posição geográfica, bem como eventuais anomalias. A sua transmissão indicava que o sistema de comunicação por satélite do avião estava operacional nessa altura. Dada a improbabilidade de 2 pilotos actuarem de forma concertada, é provável que na altura em que o avião deixou de ser visto pelo radar secundário, um deles estivesse incapacitado ou morto, ou tivesse sido bloqueado fora do cockpit. Os registros dos radares primários, tanto militares como civis, revelaram mais tarde que quem estava a pilotar o MH370 deve ter desligado o piloto automático, porque a curva que o avião fez para sudoeste foi tão apertada que teve de ser feita à mão. E as circunstâncias indicam que quem estava AOS comandos despressurizou propositadamente o avião. Ao mesmo tempo, grande parte, se não todo, o sistema elétrico foi intencionalmente desligado. Desconhece-se a razão do desligamento, mas um dos seus efeitos secundários foi a interrupção temporária da ligação por satélite. Mike Exner, um engenheiro elétrico em Boulder, Colorado, e um membro proeminente do grupo independente, estudou extensivamente os dados do radar. Ele acredita que o avião subiu para 40,0 pés durante a curva, o que estava próximo do seu limite. Durante a manobra, os passageiros teriam sentido forças G, a sensação de serem empurrados para trás nos seus assentos. Exner acredita que a subida foi feita para apressar os efeitos da despressurização do avião, resultando na rápida incapacitação e morte de todos na cabine. Uma despressurização intencional teria sido uma forma óbvia, e provavelmente a única forma, de controlar uma cabine potencialmente indisciplinada num avião que estaria a voar durante horas. O efeito teria passado despercebido na cabina se não fosse o aparecimento súbito das máscaras de oxigênio suspensas e, possivelmente, a utilização pela tripulação de cabina das poucas unidades portáteis de design semelhante. Nenhuma dessas máscaras de cabina foi concebida para durar mais de 15 minutos durante descidas de emergência a altitudes inferiores a 13,0 pés. Teriam sido inúteis em cruzeiro a 40,0 pés. Em poucos minutos, os ocupantes da cabina ficariam incapacitados, perderiam a consciência e morreriam suavemente, sem se engasgarem ou respirarem. Os mortos estariam presos a AOS seus lugares,
com os seus rostos aninhados nas inúteis máscaras de oxigênio penduradas no teto, e a cena teria sido fracamente iluminada pelas luzes de emergência. O cockpit, por outro lado, estava equipado com 4 máscaras de oxigênio pressurizadas que estavam ligadas a horas de fornecimento. Qualquer pessoa que despressurizasse o avião teria simplesmente de colocar uma. O avião estava a voar depressa. Apareceu nos radares primários num blip não identificado, aproximando-se da ilha de Penang a quase 600 km por hora. No continente vizinho situa-se a base aérea de Butterworth, que alberga um esquadrão de interceptores F-18 malaios, bem como um radar de defesa aérea. Não que alguém estivesse a prestar atenção. Uma outra teoria sobre o desaparecimento do MH370 gira em torno do comandante. Terá sido um sequestro interno que não exigiu a entrada forçada de um piloto desgovernado? As pessoas podem objetar a ideia de que um piloto assassinaria centenas de passageiros inocentes para se suicidar. Mas esta não é uma ideia assim tão estranha. Já aconteceu antes. Em 1997, um comandante da companhia aérea Silk Air, de Singapura, foi suspeito de ter desativado as caixas negras de um Boeing 737 antes de o fazer cair num rio a velocidades supersônicas. O voo 990 da Egypt Air foi deliberadamente despenhado no mar ao largo da costa de Long Island pelo seu copiloto em 1999, matando todas as pessoas a bordo. E apenas um mês antes do desaparecimento do voo MH370, o comandante do voo 470 das linhas aéreas de Moçambique, LAM, despenhou o seu jato gêmeo Embraer E190 da altitude de cruzeiro, matando todos os 27 passageiros e 6 membros da tripulação. O exemplo mais recente é o do Airbus da Germanwings, que se despenhou deliberadamente nos Alpes franceses a 24 de março de 2015, matando todos os que se encontravam a bordo. Andreas Lubitz, o copiloto, esperou que o piloto usasse a casa de banho antes de o bloquear. Lubitz tinha um historial de depressão e as investigações revelaram mais tarde que tinha feito investigação sobre o desaparecimento do MH370 um ano antes. É, no entanto, difícil considerar o copiloto como o autor do crime no caso do voo MH370. Era jovem e otimista. Segundo consta, tencionava casar-se. Não tinha qualquer historial de conflitos, divergências ou dúvidas. Não era um alemão que se inscrevia para uma carreira num sector em declínio, com companhias aéreas de baixo custo, baixos salários e ainda menos prestígio. Estava a pilotar um magnífico Boeing 777 num país onde a companhia aérea nacional e os seus pilotos ainda são venerados. Mas o capitão Zahari suscita preocupações. A primeira bandeira vermelha é o facto de, nos relatórios oficiais, ele ser retratado como estando acima de qualquer suspeita, um bom piloto e um homem de família tranquilo que gostava de brincar com um simulador de voo. Esta é a imagem promovida pela família de Zahari, mas é contrariada por numerosos indícios de problemas que foram descaradamente ignorados. A polícia descobriu pormenores sobre a vida de Zahari que a deveriam ter levado a investigar mais a fundo. As conclusões formais a que chegaram foram insuficientes. A capacidade de Zahari para lidar com o estresse no trabalho foi classificada como boa. Não havia provas anteriores de apatia, ansiedade ou irritabilidade. O seu estilo de vida em relação a conflitos pessoais ou estresse familiar não se alterou significativamente. Não havia sinais comportamentais de isolamento social, mudança de hábitos ou de interesse. Não foram observadas alterações comportamentais significativas ao estudar o seu padrão de comportamento no dia do voo e nos 3 voos anteriores nas câmaras de vigilância do aeroporto. A sua aparência era consistente em todas as gravações de CCTV, com um vestuário bem cuidado. As suas características normais incluíam o andar, a postura, as expressões faciais e os maneirismos. Este relatório oficial era irrelevante ou contraditório com o que se sabia sobre Zahari. A verdade é que Zahari sentia-se frequentemente só e triste. A sua mulher tinha se ido embora e estava agora a viver na segunda casa da família. Ele admitiu a amigos que passava muito tempo a passear por quartos vazios enquanto esperava que os dias entre voos passassem. Era também um romântico incurável. Sabe-se que teve uma relação melancólica com uma mulher casada e os seus 3 filhos, um dos quais era deficiente, e de ter sido obcecado por 2 jovens modelos da internet que conheceu nas redes sociais, para as quais deixou comentários no Facebook que não suscitaram respostas. Alguns eram hesitantemente sexuais. Num dos comentários, referiu que uma das raparigas, que vestia um roupão numa fotografia publicada, parecia ter acabado de sair do duche. Zahari parece ter se afastado da sua vida anterior bem estabelecida. Mantinha contato com os filhos, mas estes já eram crescidos e tinham partido. O distanciamento e a solidão que podem acompanhar a utilização das redes sociais, e Zahari utilizou-as extensivamente, provavelmente não foram benéficos. Os investigadores das comunidades da aviação e dos serviços secretos têm fortes suspeitas de que ele estava clinicamente deprimido. O FBI efetuou exames forenses ao simulador de Zahari e descobriu que ele experimentou um perfil de voo semelhante ao do MH370, um voo para norte em redor da Indonésia seguido de uma longa corrida para sul,
terminando com o esgotamento do combustível sobre o Oceano Índico. Os investigadores malaios rejeitaram este perfil de voo como uma das centenas registradas pelo simulador. Está correto, na medida em que é insuficiente. Victor Iannello, um engenheiro e empresário de Roanoke, Virgínia, que se tornou um membro proeminente do grupo independente e efetuou uma análise exaustiva do voo simulado, sublinha o que os investigadores malaios ignoraram. O voo, que coincidiu com a trajetória do MH370, foi o único que Zaharie não executou como um voo contínuo, ou seja, descolando no simulador e deixando o voo decorrer hora após hora até chegar ao aeroporto de destino. Em vez disso, ele avançou o voo manualmente em etapas, saltando repetidamente para a frente e subtraindo combustível conforme necessário até que ele acabasse. Iannello acredita que Zaharie é o culpado pelo que aconteceu. Dado que não havia nada de técnico que Zaharie pudesse ter aprendido ao praticar num jogo como o Microsoft Consumer Product, Iannello suspeita que o objetivo do voo no simulador era deixar um rastro de migalhas para se despedir. Embora o raciocínio de Zaharie seja impossível de entender sem uma explicação, o voo no simulador não pode ser descartado como uma coincidência. E, no entanto, enquanto algumas teorias apontam o dedo ao comandante do voo, outras sugerem que este foi desviado por outro passageiro que entrou clandestinamente no voo. A ideia surgiu depois de os investigadores que se debruçaram sobre o desaparecimento do voo da Malaysia Airlines terem descoberto uma misteriosa carga de 14 pedras acrescentada à lista de voos após a descolagem. Ghislaine Watrelot, de 54 anos, cuja mulher e 2 filhos estavam no voo, disse que os investigadores franceses identificaram a carga num relatório sobre os passageiros e a bagagem. Afirma que também se descobriu que um contentor do voo estava sobrecarregado, mas nunca foi dada qualquer explicação. O Sr. Watrelot, que acredita que o voo foi deliberadamente abatido, disse ao jornal francês La Parisienne que também se soube que uma carga misteriosa de 89 quilos foi adicionada à lista de voos após a descolagem. O contentor também foi sobrecarregado sem que se saiba por quê. Pode tratar-se de incompetência ou de manipulação. Tudo é possível. Esta será uma das questões que se colocam AOS malaios. Esta teoria é apoiada pelo especialista em segurança da aviação Tim Termini, que disse ser altamente provável que tenha havido um desvio de aviões. E mais uma vez, há 4 opções para o desvio. Uma é o desvio do avião através de um membro da tripulação. A segunda é o sequestro por parte de um passageiro. Uma terceira opção, que é bastante invulgar, seria um passageiro clandestino. E depois, claro, a quarta opção é uma tomada de controle elétrico do avião a partir de uma estação de base terrestre. No entanto, em 2018, Philip Baum, editor da revista acadêmica Aviation Security International e professor de segurança da aviação, afirmou que as autoridades não queriam considerar a possibilidade de um passageiro clandestino. Ele disse: "Penso que um passageiro clandestino é uma forte possibilidade, especialmente porque nenhum funcionário parece querer sequer considerar essa possibilidade." Outra teoria intimamente relacionada com esta foi proposta pelo respeitado historiador Norman Davis, que afirma que o voo pode ter sido pirateado, desviado remotamente para um local secreto. De acordo com Davis, os espiões cibernéticos podem ter explorado a tecnologia concebida para evitar a repetição dos ataques terroristas de 11 de setembro, permitindo que os aviões desviados fossem controlados remotamente a partir do solo. O avião estava equipado com um piloto automático ininterrupto da Boeing Honeywell. De acordo com seu livro Beneath Another Sky, A Global Journey into History, a própria existência desta tecnologia permite um cenário tão aterrador. Segundo Davis, o avião poderia estar a transportar material ou pessoal sensível para Pequim, e foi alvo de 2 tentativas de rapto. Afirmou que, uma vez que ninguém deu uma resposta, é perfeitamente aceitável especular. Davis acredita que o avião foi raptado remotamente por um pirata informático, e depois tomado por um segundo pirata informático ou por um controlador remoto. Davis disse que o primeiro rapto foi feito por americanos, que queriam desviar o avião para Diego Garcia, uma base naval do EUA no Oceano Índico, e que alguém o pirateou para o impedir de lá chegar. Uma outra teoria está ligada à revelação feita pelo informador Edward Snowden sobre a extensão da vigilância do EUA. Envolve o facto de 20 funcionários de uma empresa chamada Freescale Semiconductor estarem a bordo do avião, o que, segundo o documento de Snowden, poderia ter ajudado a Agência de Segurança Nacional a desenvolver tecnologias de vigilância. Em resposta à teoria, o utilizador do Reddit Dark Spectra escreveu: "Este grupo de engenheiros de chips americanos que trabalhavam para um líder global em soluções de processamento incorporadas ou tecnologia de smartphones incorporada e contratação de defesa embarcaram num avião e desapareceram. Coincidência?" E de acordo com outra teoria, o avião condenado não se pode ter afundado no Oceano Índico porque muitos familiares ouviram um toque durante 4 dias após a queda.
19 famílias relataram que os seus entes queridos tocaram durante 4 dias após o desaparecimento do avião. Um membro da família apareceu na televisão chinesa e tocou no telemóvel do seu irmão falecido para demonstrar que ainda estava a tocar. O perito em telecomunicações Paul Franks apoia esta teoria dos toques, concluindo que o avião não poderia ter ficado submerso na água. Se o avião se tivesse despenhado no Oceano Índico, não haveria maneira de os telemóveis ainda tocarem. Franks escreveu no Reddit: "É impossível quando um telemóvel morre. Mesmo que sobrevivesse, não receberia sinal do fundo do oceano." Tudo isto indica que o avião não se despenhou no mar.